A mulher que restaurou uma padaria antiga e descobriu um segredo incrível. Amélia estava em pé diante da padaria antiga, com o sol brilhando nas janelas empoeiradas. A jovem de cabelos longos e castanhos, presos em um rabo de cavalo, olhava fixamente para a placa desbotada. Nela, as letras douradas, desbotadas com o tempo, ainda tentavam dizer ao mundo que este lugar já foi a padaria Pequena Uva. Todos na cidade ficaram surpresos quando Amélia decidiu comprar essa loja. Ela estava abandonada há quase uma década, desde que o casal de idosos, os donos anteriores da padaria, faleceram em um acidente de carro. Desde então, a padaria não funcionou mais, tornando-se uma sombra na memória dos moradores locais, um lugar pelo qual as pessoas apenas passavam sem nunca prestar atenção. Amélia não era nativa da cidade. Ela veio de uma cidade grande, onde as luzes brilhantes e o ritmo de vida acelerado a levaram para longe. Mas ela deixou tudo isso para vir para essa pequena cidade, trazendo consigo um motivo que nunca havia compartilhado com ninguém. Ela entrou na padaria e o espaço úmido e frio a fez tremer. O cheiro de mofo da madeira velha e dos doces antigos ainda permanecia. Amélia tocou levemente no balcão descascado, seus olhos passeando pelas prateleiras vazias. Ela podia imaginar os dias em que esta padaria era animada, com pães quentinhos saindo do forno e o riso dos clientes. De repente, o olhar de Amélia parou em uma moldura antiga na última prateleira. Ela se aproximou, pegou a moldura e soprou a camada grossa de poeira para revelar a foto de um casal idoso sorrindo feliz. Naquele momento, ela sentiu uma conexão estranha com eles, como se já os conhecesse há muito tempo. "Olá!" Uma voz inesperada soou na porta, trazendo Amélia de volta à realidade. Ela se virou e viu um homem idoso parado ali, seus olhos azuis brilhantes a olhando com curiosidade. "Olá, eu sou Amélia", ela disse, sorrindo. "Acabei de comprar esta padaria e pretendo reabri-la." O homem assentiu, um sorriso caloroso em seu rosto enrugado. "Eu sou Paulo, vizinho ao lado. É bom ver essa padaria ganhando vida novamente. Ela já foi o coração desta cidade, sabe?" Amélia assentiu, sentindo uma onda de emoção. "Eu sei, e vou me esforçar ao máximo para trazer alegria a este lugar, como ele fazia antigamente." Paulo a olhou, seus olhos cheios de compreensão. "Você parece conhecer bem esta padaria. Talvez tenha ouvido a história dela?" Amélia ficou em silêncio por um momento, depois assentiu levemente. "Sim, eu ouvi a história deles, e quero fazer algo para honrá-los." Paulo sorriu, colocando a mão no ombro de Amélia. "Você é uma boa garota, Amélia. Estamos felizes por tê-la aqui." Amélia sorriu, sentindo o calor do encorajamento de Paulo. "Obrigada, Paulo. Não vou decepcionar ninguém." Quando Paulo se foi, Amélia olhou ao redor da padaria. Ela sabia que restaurar esse lugar não seria fácil, mas ela também sabia que esta era uma missão que estava disposta a empreender, para reviver as memórias esquecidas e trazer uma nova esperança para esta pequena cidade. Ela respirou fundo, recuperou a compostura e começou a limpar, pouco a pouco. Ela acreditava que estava fazendo a coisa certa e não pararia até que esta padaria brilhasse como antigamente. Amélia começou a reforma da padaria com entusiasmo e um coração cheio de esperança. Nos primeiros dias, ela limpou cada canto sozinha, esfregando as prateleiras empoeiradas, raspando a tinta descascada das paredes. Cada pequeno canto da padaria trazia de volta para ela imagens vagas de um passado distante, mas cheio de calor. Amélia passou muitas horas limpando cada item, desde os velhos moldes de pão até os utensílios de padaria enferrujados. Ela não só limpava, mas também os restaurava com todo respeito e amor. Os dias de trabalho incansável deixaram Amélia quase exausta, mas ela não desanimou. Todas as noites, quando as luzes amarelas da pequena cidade começavam a se apagar, ela ficava sozinha no espaço tranquilo da padaria, ouvindo o vento soprar pelas velhas janelas. Ela se sentia como se estivesse ouvindo histórias nunca contadas, os sussurros das pessoas que viveram e amaram este lugar. Uma noite, quando Amélia estava silenciosamente reorganizando os moldes de pão nas prateleiras, ela ouviu uma leve batida na porta. Ela se virou e viu Paulo parado ali, segurando uma pequena caixa. "Achei que você poderia precisar disso", ele disse, os olhos brilhando de alegria. Amélia sorriu, tocada pela gentileza de Paulo. Ela abriu a caixa e viu dentro um conjunto de utensílios de padaria antigos, mas ainda em bom estado, claramente bem cuidados. "Este é o conjunto de utensílios da antiga dona da padaria. Ela me ensinou a fazer pão quando eu era pequeno. Acho que ela ficaria feliz em vê-lo sendo usado novamente", Paulo disse,
sua voz tremendo de emoção. Amélia sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Ela não pôde conter as lágrimas que escorreram. Obrigada, Paulo. Vou cuidar muito bem dele, ela disse, a voz embargada. Ela começou a usar os utensílios no dia seguinte, experimentando passo a passo as receitas antigas que a antiga dona fazia. Cada pão, cada massa, carregava as memórias e o amor daqueles que vieram antes. O cheiro de pão fresco se espalhou por toda a padaria, fazendo Amélia sentir como se a antiga dona estivesse observando-a, sorrindo e encorajando. Em um fim de semana, quando Amélia estava ocupada fazendo pão na cozinha, um grupo de moradores entrou na padaria. Eles pararam, respirando o cheiro delicioso do pão assado e olhando ao redor com olhares surpresos. É incrível, esse cheiro é exatamente como quando a padaria ainda estava funcionando, disse uma senhora idosa, os olhos cheios de lágrimas. Amélia saiu da cozinha, o rosto corado do trabalho, mas os olhos brilhando de alegria. Bem-vindos a todos, ela disse, a voz cheia de entusiasmo. Hoje é um dia especial. Quero convidar todos a experimentarem alguns pães que acabei de fazer. Os moradores da cidade, embora um pouco hesitantes no início, não puderam resistir ao convite de Amélia. Eles se sentaram, saboreando os pães quentes e trocando histórias antigas sobre os dias em que a padaria era o centro da cidade. Cada história, cada sorriso, fez Amélia sentir que estava no caminho certo, que seu trabalho não era apenas restaurar uma padaria, mas também reviver uma parte da memória da cidade. Ao ver a alegria e o calor se espalharem pela padaria, Amélia sabia que estava começando a alcançar seu objetivo, mas no fundo do coração ela ainda sentia um vazio, um sentimento que ela não conseguia explicar. Toda vez que ela olhava para a foto do casal idoso, sentia como se houvesse uma ligação invisível puxando-a para mais perto deles. Quando a noite caiu e a padaria começou a esvaziar, Amélia sentou-se olhando pela janela, ouvindo o vento soprar pelas árvores. Ela sabia que, embora houvesse muitos desafios à frente, ela continuaria no caminho que escolheu. Porque esta padaria não era apenas um local de trabalho, mas havia se tornado uma parte de seu coração, uma parte da jornada que ela ainda não sabia aonde a levaria. Amélia sentiu uma mudança na pequena cidade. Todos os dias a padaria atraía mais pessoas. Os moradores não vinham apenas para comprar pão, mas também para compartilhar histórias sobre o passado, sobre o casal idoso que era a alma da padaria, e para buscar um pouco de calor dos pães recém-assados. As crianças riam, os idosos saboreavam cada pedaço de pão com os olhos fechados, como se quisessem sentir mais profundamente cada sabor cheio de memórias. Em uma tarde chuvosa, quando a padaria já estava fechada e Amélia estava limpando as mesas de madeira, uma senhora desconhecida entrou. Ela era pequena, com cabelos brancos e olhos brilhantes como duas pequenas lâmpadas. A senhora olhou para Amélia com um olhar afetuoso e disse suavemente: "Você é Amélia, não é?" Amélia ficou surpresa, mas assentiu. "Sim, sou eu. E a senhora é?" A senhora sorriu, aproximou-se e segurou a mão de Amélia. "Sou amiga íntima da antiga dona da padaria. Eu soube quem você era desde a primeira vez que te vi aqui. Você sabia que tem olhos muito parecidos com os dela?" Amélia sentiu seu coração bater forte. "Parecidos com os dela? O que a senhora quer dizer?" A senhora colocou gentilmente uma foto na mesa. Na foto, uma menininha estava ao lado do casal de idosos. "Você é filha deles, não é, Amélia? Você foi adotada após o acidente. Eles deixaram tudo para você, incluindo o amor por este lugar." Amélia finalmente entendeu tudo. Lágrimas rolaram pelo seu rosto enquanto ela olhava para a foto. Ela reconheceu que era ela mesma quando criança, de pé entre seus pais biológicos que ela havia esquecido há muito tempo. As memórias enterradas profundamente em sua alma começaram a voltar, como cenas de um filme em câmera lenta. Ela se lembrou das manhãs acordando com o cheiro de pão assado, das tardes ouvindo as histórias da mãe e das noites ouvindo o riso do pai. Eu não sabia. Eu não me lembro de nada, Amélia disse soluçando. A senhora abraçou com força, como se quisesse transmitir todo o seu carinho e empatia através daquele abraço caloroso. Não se preocupe, querida. O importante é que você voltou, que encontrou o lugar ao qual pertence. Esta padaria não é apenas uma padaria. É amor, é família, é o lar que você perdeu há muito tempo. Amélia sentou-se, ainda olhando para a foto. Em seu coração, um sentimento misto de dor e felicidade surgiu. Dor pelas longas separações, pelas memórias esquecidas. Mas felicidade porque finalmente ela encontrou sua família.
encontrou o lugar ao qual realmente pertencia. Ela se levantou, enxugou as lágrimas e olhou para a senhora com um sorriso brilhante. Eu sei o que fazer agora, senhora. Vou fazer esta padaria viver novamente, não apenas por causa dos meus pais, mas por todas as pessoas que a amaram. A senhora sentiu, os olhos cheios de orgulho. Você vai conseguir, Amélia. Eu acredito em você. A partir daquele dia, Amélia não apenas fazia pães, mas também transmitia amor e memórias em cada pequeno pãozinho. Ela contou a história de seus pais, sobre o amor e a dedicação deles à padaria, e ensinou a todos como fazer pão como eles faziam. A padaria não apenas ressuscitou, mas também se tornou um símbolo de amor, união e esperança para toda a cidade. E sempre que alguém perguntava a ela por que conseguia fazer isso, Amélia apenas sorria, olhava para a foto dos pais na parede e dizia: porque esta é a minha família, e este lugar é o lar que encontrei novamente. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!